Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Tem muito conteúdo de aprendizado para que você possa agregar bastante conhecimento aí na sua caminhada no mercado de renda variável. Além disso, todas as análises. Então é simples o processo para se inscrever, é gratuito. Só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito da sua tela. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se aí para você. E na sequência, clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, na parte inferior desse vídeo vai ter aí o botão de inscreva-se no canal. Para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, além disso, as carteiras de ações e as informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Também na parte inferior aqui do vídeo, né, na descrição desse vídeo, também tem um link logo à frente da palavra oportunidades para que você possa testar aí gratuitamente esse serviço. Então o Ibovespa no pregão de hoje apresentou aí uma queda de 0,73%, entrou no leilão de fechamento com queda de 0,09%, mas saiu do leilão de fechamento 0,73%. É uma variação grande, porque vai ter uma mudança de carteira. A partir de segunda-feira, uma nova carteira para o Ibovespa, entrada aí de novas ações na carteira do Ibovespa, que vai até o mês de abril. Além do Ibovespa, nessa análise eu vou falar do mini índice, do mini dólar, dos futuros, né? E na sequência eu volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, COGN3, ELET 3, MGLU 3, VVAR3, Ambev, ABEV 3, BRFS3 e BID11. Começando então pelo Ibovespa, já comentando a questão do fechamento, não só do gráfico diário, mas o fechamento da semana foi basicamente no 0 a 0. Então está aqui 0 a 0, fechou basicamente no mesmo valor que tinha aberto a 117.708, fechou em 117.706. Enfim, basicamente no 0 a 0. Ibovespa nesta curta semana, né? Segunda, quinta e sexta. Temos o Ibov ainda pelo gráfico semanal dentro de toda uma tendência de alta, de um movimento mais longo para cima que traz... Estaria errado? Não estaria errado. Seria totalmente coerente a gente ver o Ibovespa fazendo ou um movimento para baixo ou um movimento lateral. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Estou dizendo que se isso acontecer seria algo normal, que seria inclusive até interessante para se trazer mais oportunidades de entrada, de compra, pensando em um prazo maior, ou para se ter até em termos de swing trade operações mais interessantes de relação, com uma boa relação risco-retorno, ou seja, é aquela que você entra comprando, arriscando ali uns 3% de stop e tentando pegar 6, 9% de ganho. Então seria interessante acontecer esse movimento ou para baixo ou movimento lateral no gráfico semanal. Se continuar subindo também não tem nenhum problema, logicamente é bom para quem está principalmente em carteiras de ações posicionado, como a gente tem aqui a carteira exponencial e a carteira perspectiva, uma revisada semanalmente, segunda-feira tem atualização, e outra revisada mensalmente, que já foi liberada nesta semana, na quinta-feira, ontem, dia 2, foi liberada nova carteira para o mês de janeiro. Então, no diário, qual o suporte mais próximo para o Ibovespa? 117.203 pontos, seguido de 115.645 pontos. Então, são pontos de avaliação, ou seja, o Ibov passou a trabalhar abaixo desse patamar aqui, começa a dar um sinal de enfraquecimento da tendência de alta, mas nada tão relevante. Veio mais para baixo aqui, vai aumentando essa questão de perda de força, mas logicamente que a gente vai avaliar, dependendo da forma como isso acontecer, ainda pode trazer a oportunidade de entrada numa nova sinalização de alta aí, pensando principalmente na tendência de prazo maior. Futuros, se essa videoanálise estiver sendo útil para você desde agora até o fechamento dela, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Com esse seu like você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube. Então, no mini índice gráfico de 60 minutos, tivemos aqui o índice abrindo com um forte gap de baixa, se recuperando no decorrer do dia e batendo lá na resistência e vindo aqui para baixo. Enfim, temos aqui um teto, uma resistência importante para o mini índice na casa dos 119.100 pontos. Começando em 118.895 e se estendendo a 119.100 pontos. Dentro do que aconteceu aqui, para o próximo pregão, se abre caindo, vai ficar mais interessante para se trabalhar em operação de venda, de day trade, através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de baixa.
Abaixo de que patamar? Desse patamar aqui, ó. Observe que era uma região aqui para trás, que aqui virou resistência, que aqui virou um patamar de suporte e aqui está já trabalhando inclusive abaixo da média. Enfim, gerou o topo descendente ou pivô de baixa abaixo da região dos 118.430, excelente no sentido de tecnicamente falando, não excelente no sentido de que vai dar certo a operação, mas tecnicamente falando, excelente para se trabalhar mais na ponta vendedora. O mercado volta, abre subindo, volta para cima não só desse patamar, mas já supera essa máxima aqui. Fica interessante, a máxima aqui é 118.790. Ou no gráfico de 5 minutos passou a gerar fundo ascendente acima dos 118.430, abre a possibilidade de se buscar a operação de compra de fundo ascendente justamente no gráfico de 5 minutos. E se abrir de maneira mais forte para cima, toda e qualquer sinalização de alta de fundo ascendente ou pivô de alta mais para cima dessa região aqui de 118.895 ou 119.100, fica melhor o cenário para se buscar operações de compra. Seguindo para o dólar, no dia de hoje, dólar apresentou uma forte alta, comparado ao que vinha caindo, né? Então, forte alta, sim, alta de 0,79%, mas observe que vinha num movimento de baixa, quebrou essa sequência de movimento de baixa, mas ainda permanece ali respeitando a resistência por volta dos 4,070. Então, a região dos 4,070 a 4,062,50, que foi o valor que foi fechado aqui, sem um ajuste, teria esse valor do 4,062,50. Então são dois níveis que eu considero aí como um patamar de resistência para o dólar, mas enfim, dentro de um movimento agora de alta, apesar da tendência de curto prazo ser uma tendência ainda de baixa. Para anular essa tendência de baixa, o dólar precisa aí voltar para cima da região dos 412, 415, vou colocar aqui, por volta de 415, 412, 415, superou essa região, fica mais para uma tendência indefinida de curto prazo no dólar. Dentro desse atual movimento de subida no gráfico diário, dá para se planejar a operação na ponta compradora olhando o gráfico de 60 minutos, desde que no dólar a gente tenha, vou dar um zoom menos aqui, ó, a gente tenha, passando aqui uma linha horizontal, a gente tem aqui um fundo anterior, que aqui virou uma região de resistência, posso até colocar uma linha um pouquinho mais acima aqui, ó, também, que tudo isso aqui é uma faixa de resistência, que já está batendo aqui, bateu aqui, caiu e bateu aqui novamente e está gerando uma perda de força nessa região. Dólar abriu subindo, passou a gerar sinalizações de alta, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou mesmo pivô de alta, principalmente fundo ascendente, acima dos 4,068,50, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. 4,068,50, 4,070, mais para a ponta compradora. Dólar abriu caindo, sinalizando topo na região de resistência, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Então essa seria a estratégia principal. Na semana o dólar apresentou aqui uma leve estabilidade, mais 0,28%, em cima de um patamar de suporte que pode vir aqui um pouco mais para cima. Tirando até a questão do ajuste, segue em cima. Olhando para o gráfico diário, né, principalmente aqui no gráfico diário, o dólar segue em cima de um patamar de suporte, que foi essa região aqui de lateralização no gráfico diário, bateu ali no teto dessa lateralização, que funciona como suporte aqui, e gerou essa movimentação para cima. Então, por enquanto, dentro do movimento de alta, mas contra a tendência, não dá para se exigir num primeiro momento muito para cima. Ações PTR4 no pregão de hoje, só verificar se o ajuste está certo, ok. Petro abriu lá em cima, desafio do dia que até inclusive eu comentei no Radar do Mercado, na live que ocorre todos os dias a partir das 10h45, o desafio do dia é de gerar sinalizações de alta acima dos R$ 30,70. Ou seja, se a Petro começasse a gerar sinalização de alta diário ou o gráfico intraday acima dos R$ 30,70, ficaria um pouco mais focado em operação na ponta comprador. O ativo veio para baixo, fecha abaixo do fechamento ali do pregão passado, gera um sinal de reversão do atual movimento de subida para um movimento de se ter uma chance de ter um movimento de baixa, ou seja, um engolfo de baixa, a perda da mínima do pregão de hoje, que foi de 30,45, aumenta a probabilidade de queda da ação. E o próximo suporte, 30,18, depois tem número redondo dos R$ 30 e mais abaixo 29,91. Enfim, se a Petro voltar a trabalhar abaixo dos R$ 30, já dá um indício de tendência indefinida de curto prazo no gráfico diário da ação. Quando eu falo curto prazo, eu estou olhando mais para o gráfico diário. Quando eu falo para o médio prazo, estou olhando um pouco mais semanal e mensal. E quando falo para um longo prazo, já começo a olhar para mensal e gráfico quadrimestral ou mesmo até o anual.
Então, nesse momento, a gente tem uma tendência ainda de alta, que não foi perdida, mas gerando sinais de enfraquecimento. Na semana, a queda foi de 0,23%, basicamente uma instabilidade. Se olhar para o gráfico semanal, tem já um sinal de queda? Não, ainda não, está dentro do movimento de subida. Pode continuar a fazer uma semana forte aqui de alta, fechar acima finalmente dessa região dos R$ 30,70, que se a gente olhar aqui já tem algumas semanas que testa esse patamar e não consegue fechar acima. Por outro lado, se a Petro perder a mínima dessa semana aqui, aumentará a probabilidade de buscar ali, corrigir para buscar uma região mais próxima de suporte, que seja para baixo um pouco dos R$ 30 e caminhando para a região mais por volta ali da média que está na faixa de R$ 29,19. O suporte mais importante aqui seria R$ 28,81 pelo gráfico semanal. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,74%, perdeu a mínima do pregão anterior, foi lá e superou a máxima do pregão anterior, enfim, ativo que vai naquele processo que a gente já comentei na última análise. Está em tendência de alta? Está em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, está alinhado para cima, mas até agora não gera para mim uma possibilidade de abrir uma operação de compra de swing trade com uma boa relação risco-ganho, que eu até comentei no Ibovespa. Se cair, se tiver queda do Ibovespa nas próximas semanas, nos próximos pregões, pode trazer oportunidade de compra mais adiante, com a melhor relação risco-ganho. É o mesmo caso da Vale. Se a Vale gerar aqui uma movimentação mais lateral durante algum tempo, alguns pregões e gerar depois um pivô de alta, seria mais interessante para compra. Se a Vale gerar um movimento de correção um pouquinho maior aqui, depois gerar um sinal de alta um pouquinho mais para baixo, mas de repente não logicamente perdendo essa região de último fundo, pelo menos mais bem visível aqui no gráfico diário, que aqui houve uma tentativa de topo, mas continuou subindo. Então, para mim, é praticamente esse movimento aqui único para cima e um processo que ela pode vir para ter uma correção um pouquinho maior, com suporte um pouco mais relevante na casa dos 52,82 a 52,58. COG-N3, ativo que bateu no terceiro objetivo, né? Tinha um objetivo inicial a operação, e aí passei por um segundo objetivo, 12,19, depois subi mais, 12,18 e subi mais para, comentado até ontem, para 12,29 ela bateu no objetivo hoje, fez até máximo em 12,37, tem resistência aqui importante por volta dos R$ 12,20. Bateu no objetivo, a operação foi encerrada e essa operação da COG-N3 de swing trade trouxe um ganho de 5,95%. Isso representou um crescimento de 0,83% do capital total. Foi uma operação basicamente de uma relação risco-ganho de 1 para 3, ou seja, o que tinha arriscado ali de stop de praticamente 2%, gerou praticamente 6%. Então, uma boa relação risco-ganho na operação da COG-N3. Seguindo aqui, temos para falar da ELET3, que gerou stop parcial, dentro do que eu tinha comentado ontem. Depois desse candle aqui, que gerou sinalização para cima, o ideal é que esse papel fizesse isso aqui, não viesse aqui para baixo. Perdeu a mínima de hoje, eu reposicionei o stop antes, logicamente, da abertura do pregão, comuniquei isso para dentro do canal DV Invest, para quem está dentro receber essa comunicação no celular, no desktop, e teve a possibilidade de reposicionar o stop para cá. Acionou o stop da operação. Essa operação, então, gerou perda de 1,94% e ganhou uma redução do capital total de 0,33%. É essa hora que eu menciono a questão da gestão de risco, né, de relação risco-retorno. Ou seja, uma operação gerou uma perda de 0,33% e outra operação, ambas de swing trade, gerou um ganho de 0,83%. Quase 1 para 3 aqui na relação risco-ganho. Risco-retorno dessas duas operações. Então, isso é algo importante. Tem momentos, como está aqui, até voltar um pouco mais para cima, tem alguns momentos que você tem uma sequência enorme de ganhos, como aconteceu aqui recentemente. Até tem uma perda, mas também existem momentos que você tem também uma sequência de perda. Isso acontece com qualquer com qualquer tipo de estratégia. Então, dentro deste contexto, é importante que na hora que você tenha um momento de perda, você tenha também perdas menores, mas na hora que você ganha, você tenha ganhos maiores. Consequentemente, a sua curva do capital tende a fluir de forma mais interessante. Pelo menos para mim, eu gosto mais, atende melhor o meu perfil do que uma curva do capital com uma volatilidade muito grande. MGLU3, ativo que está basicamente indefinido no curto prazo, por conta de ter feito isso aqui, topo descendente, mas não tem pivô de baixa, aí gera aqui uma sinalização de subida, enfim, está de forma lateral. Quando o ativo, como o MGLU3, que tem um cenário gráfico de tendência de alta no gráfico semanal, de tendência de alta no gráfico mensal e, consequentemente, nos prazos acima,
vai gerando uma movimentação um pouco mais lateral, me chama mais atenção para quê? Para ficar de olho em operação na ponta compradora. Se essa ação ficar aqui, se fosse falar assim, o que eu desejaria nesse papel, ter pelo menos mais um pregão aqui de lado ou de baixo na próxima semana e na sequência fazer um rompimento aqui dessa região para compra ou da superação da máxima de um candle que venha a ser feito na segunda-feira. Enfim, um ativo para monitorar na próxima semana em busca de operação na ponta compradora de swing trade, na expectativa de se pegar mais um movimento para cima e para cima dos R$50 aí em Magazine Luiza. Via Varejo, pregão de hoje, queda de 2,13%. O ativo gerou um sinal de alta no pregão passado, ok, mas dentro dessa sinalização de alta que eu já tinha comentado até no radar do mercado do pregão de ontem, que mesmo que ela superasse a máxima desse candle, não entraria comprando porque não se encaixaria ainda dentro da minha metodologia, o stop ficaria muito grande em relação ali à proximidade da zona de resistência. Então, ou seja, dá para ver a diferença daqui para cá, né? O tamanho, ou seja, se der errado, você perde muito. Se der certo, tende a não explorar tanto, tende a não evoluir tanto assim no primeiro momento. Pode até acontecer o contrário, mas em média, que eu trabalho geralmente o que acontece em média, eu monto as estratégias geralmente do que acontece em média, não do que acontece esporadicamente. Então, eu fiquei de fora dessa posição, nessa operação na ponta compradora. Mas o que eu estou destacando aqui no papel? Que a tendência ainda é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e que é um ativo que, dependendo do processo de correção na próxima semana, do desenrolar de um movimento um pouco mais lateral aqui, ó, abaixo dessa máxima, se ficar aqui mais um tempinho de lado e gerar ali o rompimento dessa máxima dos 12,03, me chamaria a atenção mais para se buscar a operação na ponta compradora em Via Varejo, pois é um ativo que eu vejo com bons olhos pensando num prazo maior. Ela pode, inclusive pelo gráfico semanal, gerar aqui um movimento de baixa nas próximas semanas, que seria ótimo para se buscar operação até de médio prazo através de fundo ascendente no gráfico semanal nesse papel. Inclusive está na carteira perspectiva, a carteira para esse mês. Na verdade, ela já está aqui desde esse mês, aqui desde quando fechou esse mês eu coloquei na carteira perspectiva. Então assim, está aqui nesse mês, estava nesse mês de baixo, está nesse mês de alta e nesse mês de alta a gente está dentro dela da carteira perspectiva e continua dentro para esse mês. Seguindo para Ambev, temos aqui a Ambev em uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, ativos gerando um processo de correção. Me chama a atenção, estou colocando ele aqui na análise para chamar a atenção no sentido de avaliar a possibilidade de compra no decorrer da próxima semana de fundo ascendente. Se eu olhar para o gráfico semanal, eu vejo um ativo que está em cima no patamar de resistência importante, mas que já passou a trabalhar acima de um patamar que eu vejo primeiramente aqui, que tinha uma relevância, fechou um mês bem, e aqui outro ponto importante que não fechou acima desse patamar, mas agora está trabalhando acima. Região ali por volta dos 18,66, fechamento do mês passado, 18,67. Enfim, sinalizações de alta no gráfico diário, por exemplo, fundo ascendente, acima dessa região, me chama a atenção para abrir compra de swing trade na Ambev. Brasil Foods fechou o pregão de hoje no 0 a 0, mais 0,17%, mas foi uma boa recuperação. Está aqui brigando ali em relação a termos de tendência, tá uma tendência, eu diria, um pouco mais para indefinido, por ele falar assim, ó, tá aqui a tendência de baixa, veio aqui para cima para gerar topo, mas não gerou topo, já veio aqui para poder fazer algo aqui para cima. Então, fica um contexto um pouco mais para tendência indefinida. O que me chama a atenção aqui é que tem um fundo anterior, que ela fechou uma vez acima, em vez de voltar aqui forte para baixo, que poderia gerar até inclusive um sinal de venda, se fechasse aqui mais forte para baixo, ela já manteve-se acima por 2 pregões. Então já é algo mais positivo que pode trazer esse papel a gerar um movimento aqui para cima na próxima semana. Se a gente pegar até o gráfico de 60 minutos, está aqui batendo em cima dessa resistência. Então a operação de rompimento é uma das alternativas, a outra se ficar aqui mais de lado e depois romper, seria melhor ainda para fazer essa compra de rompimento na Brasil Foods BRFS3. E por último, falar de BID11. Eu estou falando de BID11 porque eu não estou falando de BID4, porque BID11 já está tendo, que era a tendência, né, quando houve essa questão da transferência para a entrada da BID3 e a da Unity, da BID11, que era a tendência normal acontecer de a liquidez ser maior em cima da Unity, da BID11, como SAMB11, como KLBN11, enfim, vários outros ativos aí nesse mesmo formato. Então temos aqui o ativo que está dentro de uma tendência, diria, tentando retomar a tendência de alta,
fez aqui um rompimento, né, que poderia falar já está dentro da tendência de alta. O que me chama a atenção são dois fatores. Primeiro aqui no gráfico mensal, eu vou colocar o gráfico mensal do lado de cá, ainda poucos dados, né, mas ativo gerando a superação da máxima do mês anterior, algo que não vinha acontecendo nos últimos meses. Nos últimos 4 meses não conseguia superar a máxima do mês anterior. Primeiro sinal positivo. Segundo sinal positivo, gráfico semanal, superação aqui de uma região de resistência. Esse fundo anterior, com esse topo anterior, conseguiu fechar aqui para cima, inclusive da cima da média. Observe que a média passou, resolveu aparecer aqui agora e fechou aqui acima. Então, mais uma variável. Então, é um ativo que dá para entrar comprando aqui, sendo mais ousado. Para quem entra comprando rompimento, é uma das alternativas com stop aqui embaixo. O que eu mais gosto de executar é, a partir desse momento, se BID 11 passar a proporcionar sinalizações de fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região, principalmente de topo anterior, na faixa dos 47,85, seria um ativo para buscar a operação de compra de swing trade. Desafio imediato para essa ação é o gap de baixa na casa dos R$ 48,90, seguido da região de fundo anterior na casa dos R$ 49,45. Então são os primeiros desafios. E, acima disso, resistência em 51,95 para BID 11. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.